A famosa Operação Lava Jato despertou a atenção e curiosidade de muitas pessoas, inclusive daquelas que não estão ligadas propriamente à área jurídica ou especificamente à área criminal. Nós tributaristas não somos uma exceção, mas existe uma questão ligada à Lava Jato que diz respeito especificamente à nossa área. Deve-se tributar os valores envolvidos com as operações criminosas desvendadas pela Lava Jato? Essa é uma questão curiosa e nós vamos falar sobre isso hoje. O conceito legal de tributo previsto no artigo 3º do CTN traz uma série de nuances e entre elas é de que o tributo não constitui sanção por ato ilícito. Para explicar uma discussão em torno dessa nuance, eu costumava usar como exemplo nas minhas aulas a série Breaking Bad. Quem assistiu a série deve se lembrar que Walter, o personagem principal, que era um traficante de drogas, juntamente com a sua esposa Skyler, que era uma contadora, adquiriram um lava-jato com o objetivo de lavagem de dinheiro. Ou seja, os valores adquiridos com o tráfico de drogas seriam aos poucos incorporados na contabilidade da Lava Jato por Skyler, que era contadora, como se fossem operações dessa própria atividade, para dar uma aparência de licitude a esses valores e eles pudessem usar esse dinheiro sem despertar a curiosidade das autoridades na investigação da sua origem. Sem querer adentrar tecnicamente na seara penal, a lavagem de dinheiro consiste exatamente nisso, uma prática financeira para encobrir valores decorrentes de práticas ilícitas, atividades ilícitas, conferindo a eles uma aparência lícita. Por isso que a gente fala em lavar dinheiro, tornar limpo o dinheiro originariamente sujo. Daí surgem estruturas empresariais com aparência de reais, mas que, na verdade, na contabilidade são lançadas operações que não existem na prática, só para justificar essa entrada de dinheiro, o dinheiro que é ilícito, e até oferecer esse dinheiro à tributação, para que ele tenha uma aparência de licitude. Uma coisa de certa forma assustadora é que nós não precisamos mais usar a ficção para trazer exemplos bizarros para a sala de aula. A realidade tem se tornado mais próxima e mais interessante e por isso hoje, ao invés de falarmos sobre Breaking Bad, nós vamos falar sobre a Operação Lava Jato. Na esfera penal, a Operação Lava Jato envolve acusações como lavagem de dinheiro, corrupção ativa, participação em organização criminosa, fraude processual. No entanto, recentemente, agora em janeiro de 2019, uma matéria do Valor Econômico chamou a atenção para decisões do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que é a instância recursal dos processos administrativos da Receita Federal do Brasil, envolvendo a Operação Lava Jato. O Valor Econômico destacou que há uma série de processos no CARF sobre a tributação dos valores envolvidos na Lava Jato. De acordo com essa matéria, os ilícitos apontados pelo CARF envolvem despesas respaldadas em documentação inidônea, pagamento sem causa e dedução indevida de tributos. Entre os fatos, podemos exemplificar que na lavagem de dinheiro relativo a propinas reveladas na Operação Lava Jato, a contabilidade das empresas costumavam lançar despesas relativas a prestações de serviços que nunca ocorreram. Na realidade, essas despesas eram destinadas a propinas e não a prestação de serviços. Daí a gente extrai duas questões tributárias. Primeiro, é a questão do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido, que tinham a dedução na sua base de cálculo relativa a essas despesas que, na realidade, não existiam, porque não havia efetiva prestação de serviço. Ou seja, havia, por conta dessa operação, uma redução da base de cálculo desses tributos indevida. E a outra questão é o próprio imposto de renda da pessoa física, da pessoa que recebia esse valor. Esse valor, obviamente, não era declarado e, por isso, quando esses valores foram revelados pela Operação Lava Jato, identificou-se um acréscimo patrimonial, um acréscimo sem causa, sem origem identificada, que ensejaria a tributação das pessoas físicas que receberam esse valor, o IRPF. De acordo com o Valor Econômico, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ganhou todos os 22 processos já julgados no CARF, no sentido de confirmar a tributação desses valores envolvidos na Lava Jato, principalmente por conta da falsidade das declarações prestadas ao fisco. E aí vocês podem se perguntar o seguinte: mas você não disse que, de acordo com o próprio conceito de tributo, tributo não pode ser sanção por ato ilícito?
Se já se confirmou a ilicitude da origem desses valores, a tributação deles não estaria funcionando como uma sanção por esses atos ilícitos, ou não estaria o Estado legitimando essa atuação através da tributação dessas atividades que na verdade são ilícitas? Temos que deixar bem claro que uma coisa é a sanção do ato ilícito e outra coisa bem diferente é a tributação dos efeitos do ato ilícito ou do seu resultado econômico. Quando o artigo 3º do CTN determina que tributo não será sanção por ato ilícito, ele quer dizer que a hipótese de incidência do tributo não será um ilícito. Por exemplo, eu não posso criar um tributo que tenha como hipótese de incidência a lavagem de dinheiro, porque a lavagem de dinheiro é um crime, é um ilícito penal. Mas nada impede que o resultado econômico, o proveito econômico, a renda decorrente dessa lavagem de dinheiro seja tributada. Vejam que é até uma questão de isonomia. Por que o acréscimo patrimonial ou a renda decorrente de atividades lícitas devem ser tributadas e aqueles decorrentes de atividades ilícitas não devem ser tributadas, se em ambos os casos a gente tem uma demonstração de capacidade contributiva, capacidade para contribuir? Seria uma violação à própria isonomia nesse caso. As sanções do ato ilícito, a princípio, não têm qualquer relação com a tributação, podendo conviver com ela sem maiores problemas. Até um princípio que a gente lembra nesse caso, que é o princípio do non-olet, que remete à frase "o dinheiro não cheira" ou "o dinheiro não tem cheiro". Isso quer dizer que é irrelevante a atividade que origina o resultado econômico para efeito de tributação. Notem que há até outro dispositivo do CTN que pode corroborar com essa tese, que é o artigo 118. Ele determina que a definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes responsáveis ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos, e abstraindo-se também dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. Mesmo não se referindo especificamente à abstração da ilicitude da atividade que deu origem ao fato gerador, a doutrina majoritária e até o STF, pelo menos até o momento, vem corroborando com a tese do pecúnia non olet, confirmando a tributação dos efeitos econômicos das atividades ilícitas. Voltando ao Lava Jato, se houve deduções ou redução de base de cálculo de tributos relativos a prestações de serviços que não ocorreram, gerando uma diferença do lucro da pessoa jurídica declarado ao fisco, assim como se houve acréscimo patrimonial por parte de algumas pessoas físicas que também não foram declarados ao fisco, esses valores devem sim ser tributados e isso nada tem a ver com as sanções relativas ao tipo penal. Agora, uma questão interessante que também foi levantada nessa matéria do valor econômico é o seguinte: e se o delator devolveu os valores supostamente recebidos a título de propina? Ou se a sanção do crime envolve a pena de perdimento ou a expropriação do produto do crime? Deve-se manter a tributação nesses casos? Será que a riqueza continua sendo revelada para efeito de tributação ou essa tributação se tornaria confiscatória nesses casos de devolução dos valores? Bom, essa é uma questão mais polêmica e mais delicada também, há mais divergência da doutrina, a gente ainda vai ver qual vai ser o posicionamento do judiciário nos desdobramentos da Lava Jato para essa questão tributária. Eu convido vocês a deixarem a opinião de vocês aqui nos comentários, se vocês acham que, no caso de devolução, deve ser mantida a tributação do resultado econômico que foi revelado aí na Operação Lava Jato. A gente vai acompanhar os desdobramentos dessa discussão, principalmente no judiciário. Nos próximos anos, aí provavelmente a gente vai ter alguma alteração, quem sabe, de posicionamento a respeito desse assunto. Eu espero que vocês tenham gostado dessa abordagem. Esse é um assunto bastante atual e que, como eu disse, interessa a muitas pessoas, inclusive pessoas que não são propriamente da área jurídica. Eu deixo aqui para vocês um abraço a todos. Se vocês gostaram da nossa abordagem, se inscrevam no nosso canal para continuar acompanhando os nossos próximos vídeos.